Queridos irmãos, hoje a igreja celebra a festa da Natividade de Nossa Senhora. É uma festa muito especial, porque nós celebramos o nascimento da Mãe de Deus. Mas alguém pode se perguntar, por que celebrar o nascimento da Mãe de Deus? Ora, nós temos a nossa fé inteiramente depositada em Cristo, sabendo que Ele é Deus que se fez homem. Porém, da nossa fé na divindade de Jesus Cristo e da sua humanidade santíssima, decorrem muitos mistérios que precisam ser considerados seriamente, para que não haja, inclusive, prejuízo na fé em Jesus Cristo. A igreja entendeu isso muito cedo, quando no século V, durante o concílio de Éfeso, ela, rechaçando a heresia de Nestório, que dizia que Nosso Senhor não é Deus, que dizia que Cristo não é Deus, e por isso dizia que Maria Santíssima não é mãe de Deus, e sim apenas mãe de Cristo, a igreja reafirmou a sua fé bíblica em que Cristo é Deus e, portanto, Maria é mãe de Deus, porque as duas realidades estão profundamente conectadas, estão em dependência mútua. O que significa isso? Significa o seguinte: para nos salvar, Deus se fez homem. Mas Ele não se fez homem com prejuízo da sua divindade, nem tampouco com prejuízo da sua humanidade. O que significa que Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Porém, Ele nos salvou justamente pelo fato de se ter encarnado. O que significa que Ele morreu verdadeiramente enquanto homem, que Ele sofreu verdadeiramente enquanto homem, Ele passou muitos anos trabalhando nessa terra enquanto homem, Ele nasceu verdadeiramente enquanto homem, e todos os cristãos, por exemplo, dizem que o sangue de Jesus tem poder. Mas o sangue de quem? De Deus? Quer dizer, Deus tem sangue? Não. Mas esse homem é Deus. Então, este sangue humano que nos salva, este sangue humano que tem a virtude de nos salvar, ele, por assim dizer, com palavras teológicas, teve um derramamento teândrico. Foi, de fato, enquanto homem que Cristo sofreu, mas como o sujeito da sua humanidade é a pessoa divina do Verbo, a segunda pessoa da Trindade, então tudo isso tem um valor divino. Portanto, a encarnação de Cristo não foi fictícia, foi real. Ele se encarnou mesmo. Deus se fez homem mesmo. O que significa dizer que Deus se fez filho do homem realmente. Ele entrou na geração humana. Eu li a versão mais curta do Evangelho de hoje, a mais longa era a genealogia segundo Mateus. Eu não quis ler porque tem muito nome, né? Abraão gerou Isaac, gerou Jacó, gerou Judá, etc. e vai. Toda a lista da genealogia. Ou seja, ele entrou nessa história, verdadeiramente. Ora, porém, se ele tomasse a humanidade
numa posição de pecado, de deficiência, manchada, a obra da encarnação seria imperfeita. Dizendo isso de um outro modo, desde toda a eternidade, Deus criou o mundo inteiro, sabendo que o homem iria pecar e, portanto, tendo providenciado já antes da queda o Salvador. É o que nós lemos no capítulo 3 do livro do Gênesis. Quando o homem comete o pecado original, Deus diz à serpente: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, Deus já havia previsto a salvação antes mesmo da queda. Deus já havia, portanto, providenciado a encarnação antes mesmo da queda. Mas como a encarnação é real, ele não podia se encarnar no ar. Ele tinha que ser filho do homem mesmo. Então, ele quis nascer de uma mulher, como diz São Paulo. Deus enviou seu filho nascido de uma mulher. Em latim a gente diz ex muliere, de uma mulher, proveniente de uma mulher. Ele retirou essa humanidade que nos salva, não do ar, ele retirou dela. O que significa dizer que a relação que Maria Santíssima tem com o Nosso Senhor, com o nosso Redentor, é única. Quer dizer, os teólogos dizem assim, que a relação de Nossa Senhora com o Nosso Senhor é uma palavra teológica difícil, mas, dizem eles, é de ordem hipostática, quer dizer, está na ordem do mistério da encarnação. A palavra hipóstasis, em grego, significa pessoa. Né? E aqui faz referência à segunda pessoa da Trindade. Ou seja, como ele se encarnou de verdade no ventre dela, a relação que ela tem com ele é exclusiva, ela é doadora dessa humanidade que nos salva. E, portanto, como o mistério da encarnação estava previsto antes de todos os séculos, ela também estava prevista antes de todos os séculos. Quer dizer, ele previu que iria se encarnar nela, ele a criou para encarnar-se nela. Essa é a sua missão. Essa é, digamos, a essência da identidade, do porquê ela veio nesse mundo. Para que ela veio nesse mundo? Para ser mãe de Deus, para ser a doadora dessa humanidade que nos salva. Portanto, não tem como olhar para ela e fingir que ela é normal, assim, que ela é como qualquer outra mulher. Primeiro que é antibíblico, que o próprio anjo já a saúda como se o nome dela fosse agraciada, cheia de graça, feita de graça. Então, ele já a saúda assim. Mas depois, cheia do Espírito Santo, Isabel lhe diz: bendita és tu entre as mulheres. Se ela é bendita entre as mulheres, é porque ela não é igual às outras. É simples. E por que ela não é igual às outras? Ela diz: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Porque essa humanidade santíssima que nos salva, Deus quis que fosse fruto do ventre dela. E como uma árvore se conhece pelos seus frutos, portanto, não tem como não reconhecer a santidade eminente, que não é apenas eminente, que é a maior que existe depois da de Cristo, por causa de Cristo, por causa da encarnação dele, porque as obras de Deus são perfeitas. Ora, portanto, quando ela nasce, é a mãe de Deus que nasceu, quer dizer que Deus vai se encarnar.
Então, o nascimento dela anuncia o nascimento dele. A vinda dela anuncia a vinda dele. É por isso que nós precisamos celebrar e nos alegrar por essa festa tão importante dela. Não é simplesmente por causa dela, é porque ela só existe por causa dele. A razão de ser dela é a encarnação dele. Porque os dois estão indissociados. Ora, isso tem grandes repercussões. Tem grandes repercussões para a nossa alma, inclusive. Eu poderia falar horas sobre isso, mas no curto espaço de uma homilia, só vou puxar alguma consequência. Primeiro, quis Deus associar Maria Santíssima à obra da encarnação de modo tão estreito, para que nós entendêssemos que, de alguma maneira, a vinda de Cristo está tão estreitamente vinculada com ela, que desde as primeiras páginas da Bíblia, ele já prometeu que ela esmagará a cabeça da serpente. É o que está dito lá. Na tradução grega, é possível, talvez, uma interpretação ligeiramente diferente. Mas, em todo caso, a semente procede dela. Ele está falando do descendente da mulher. Portanto, necessariamente remonta a Eva e a ela, que, por assim dizer, inverte a desobediência de Eva. Nós podemos pensar assim, olhando para Maria Santíssima que nasce, o quanto nós precisamos entender que nós precisamos estar unidos a ela. Quer dizer, não pode ser só uma união secundária. Não, a união com ela, de alguma maneira, é uma união com Cristo. Os dois não se separam. A missão divina de Cristo está, digamos, requerendo eternamente a missão divina dela. São como que duas faces de uma mesma moeda. Portanto, na vida da graça, na união com Cristo, nós precisamos nos perceber vinculados à fé e à obediência de Maria Santíssima. O que nos deve levar também a colocar a nossa vida em dependência inteira de Jesus Cristo, com total dependência. O que eu quero dizer? Assim como não tem como pensar em Maria sem Cristo, a nossa vida não pode ser pensada sem Ele. Senão em função dEle, em função da glória dEle, em função de que Ele reine, de que Ele brilhe. Quer dizer, não deveria existir em nós nada que se esquivasse de ser inteiramente para a glória de Jesus Cristo, como foi a vida dela. Ou seja, se existisse alguma coisa em nós que nós pudéssemos dizer assim, não, eu quero isso aqui para o meu bem-estar, porque eu quero me sentir bem, eu quero me dar este direito, eu quero ter esse espaço para mim, eu quero me permitir isso, nós deveríamos aos poucos ir retirando, excluindo tal pensamento da nossa existência, porque nela não houve nada que não fosse destinado a ser dele. E é esse espírito que nós precisamos ter diante da realidade da sua segunda vinda. São Luís Maria Grignon de Montfort diz que, assim como a vinda dela antecipou a vinda dele, e o nascimento dela antecipou o nascimento dele, e o Espírito Santo veio sobre
ela para gerá-lo na sua primeira vinda, haveria um segundo Pentecostes antes da segunda vinda de Cristo, sobre as almas que fossem marianas. O que significa dizer? Essas almas que tivessem no seu coração tanta expectativa por Cristo, pela sua segunda vinda, pelo seu retorno, pela sua glória, que não houvesse nenhum outro tipo de esperança dentro dessas almas, senão o desejo por Cristo, para ser de Cristo, para ter a Cristo, para correr ao encontro de Cristo, para andar na marcha que nos aproxima a cada instante da reunião com Ele, como diz São Paulo, a nossa reunião com Ele nos céus. É claro que muito nos entristece quando um cristão se esquece de que nós estamos caminhando para lá e começa a perder tempo com alegrias transitórias e com ocupações colaterais. Isso muito nos entristece, porque nós deveríamos ser homens totalmente devotados a Deus, por Jesus Cristo. A nossa vida toda deveria apontar para Ele. A nossa existência nesse mundo deveria ser como que uma aurora do seu retorno. Assim como o nascimento dela foi a aurora que anuncia o necessário nascimento dele. Porque Deus é perfeito em suas obras. E, portanto, se a mãe de Deus nasceu, o Deus encarnado também necessariamente há de nascer. Assim, os homens deveriam olhar para a nossa expectativa por Cristo e entender, não, Ele tem que voltar, porque a prova de que Ele vai vir é a vida desse cristão. Ele é um homem inteiramente escatológico, ele vive inteiramente apontando para a vinda do seu Deus. Que nós, queridos irmãos, possamos estar muito mais possuídos pelo além do que pelo aquém. E aí, nós seremos verdadeiramente marianos. Caso contrário, a nossa devoção a ela será apenas sentimentalismo vago e muito pouco evangélica, porque apontará quase nada para aquele a cuja vinda a vida dela sempre, incessantemente, apontou.